Olá, tudo bem com você? Como você passou essa semana? Como você passou esses últimos dias? Espero que muito bem. É uma alegria sempre poder contar com a tua presença aqui nesse canal. Há quase um ano a gente está junto aqui, partilhando as nossas angústias, as nossas alegrias e conquistas. Então me sinto honrado com a tua participação ao longo desse tempo todo. Parece que foi ontem que eu fiz o primeiro vídeo, quando surgiu a inspiração de criar o canal para poder transmitir as missas. Então, me sinto muito alegre de saber que, por motivos óbvios, depois de um ano, a gente ainda permanece aqui nesse canal. Mas não deixa de ser um meio de comunicação onde a gente pode trocar nossa energia, trocar o nosso carinho, o nosso afeto. Eu sempre leio aqui os comentários de vocês, as experiências que vocês relatam para mim, seja aqui no Instagram, no Facebook. Eu gosto de ler. Às vezes eu não respondo, mas eu leio, gosto de sentir, de saber, de perceber essa troca entre nós. E essa semana nós começamos a Quaresma, um assunto que muitas pessoas gostam de falar e me perguntam bastante. Mas o meu canal, ele não é um canal litúrgico, ele não é um canal assim, como eu posso dizer, um canal de liturgia católica, de conhecimento da Igreja Católica. Eu gosto de falar de espiritualidade, eu gosto de falar sobre outros assuntos também. Eu deixo a liturgia para a celebração da Santa Missa. Então eu quero falar de Quaresma, desse período tão importante para nós, não a partir dos ritos e das celebrações. Eu quero falar a partir da percepção, da sensibilidade humana, da conversão. E eu quero lembrar que conversão, ela é um processo que se dá ao longo da vida. Ela não é algo que, pronto, eu estou convertido, eu participo da missa, sou da pastoral, sou do movimento, tá tudo bem, já encontrei o caminho de perfeição, estou nele. Não, não se engane. Conversão é uma resposta amorosa que nós damos todos os dias. Nós iniciamos o processo, mas esse processo não vai terminar aqui. Então, todos os dias eu vou me esforçar para dar uma resposta. Altos e baixos. Tem dias que eu consigo meditar, orar, conversar, perdoar, ser perdoado, viver bem, conviver com as pessoas. Outros dias nem tanto, eu estou angustiado, eu brigo, eu estou impaciente. Eu acho que isso acontece com todo mundo, acontece com você. Por isso eu acho que falhar, cair, ser infalível é muito importante, porque nos gera humildade. E sem essa humildade, nós não evoluímos na fé. Se nós não nos sentimos humildes em perceber que a gente está aqui se fazendo no tempo e no espaço, diante de Deus, diante do absoluto, talvez eu me sinta muito vaidoso. Não, eu nunca erro, nunca caio, eu sou invencível. Essa mentalidade ela é muito perigosa no meio cristão. Em qualquer meio, mas no cristão muito mais, porque o meio cristão é um meio de humanização. É um Deus que se faz carne, habita no nosso meio, e o humano que não gosta de ser carne quer ser superior. Então esse processo contraditório aos ensinamentos do próprio Evangelho, do próprio Jesus Cristo, não pode imperar em nosso meio. Ele precisa de comunhão. A minha vida espiritual, a minha vida de conversão, ela precisa estar em sintonia, ligada diretamente ao processo iniciado por Jesus, que é um processo de autocrítica, é um processo de reflexão, é um processo de humildade mesmo, se tornando humilde todos os dias. A conversão, ela se dá nisso, na mudança, na humildade diária, de perceber que eu não sou melhor do que o meu irmão, de que as minhas orações não me tornam mais santo do que outras pessoas que não rezam, de que a minha vida espiritual, mística, elevada, ela não me torna mais agradável aos olhos de Deus do que quem talvez não busque, ou busque de outra forma, de outra maneira. Então a humildade espiritual, ela é um preceito básico para uma pessoa ser verdadeiramente religiosa. Eu entendo que uma pessoa religiosa é uma pessoa que cria pontes, não que elimina as pontes de diálogo. São pessoas que se abrem ao conhecimento, à vida, ao outro, a Deus, a espiritualidade, a mística, ao desconhecido. Tudo isso é muito precioso e faz parte do espírito de Quaresma.
Eu sempre gostei muito da campanha da fraternidade, todos os anos eu sempre refleti bastante, desde que eu era criança, lá daquelas primeiras campanhas da década de 90, quando eu participava de grupos com a minha mãe, eu lembro que eu já gostava, era uma sensação gostosa de refletir alguns temas nesse período, e depois adulto, com mais compreensão, isso veio mais forte na minha vida. Esse ano, além das questões de polêmica que surgiram, ela falou muito ao meu coração. E eu queria falar da Quaresma a partir de um trecho que me questionou demais quando eu li, quando eu me preparava para falar sobre o tema. Então esse momento me tocou bastante, eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: qual é o significado e o sentido do seguimento a Jesus? Associamos o nome de Jesus mais ao amor ou à intolerância? Nossa fé em Jesus Cristo tem contribuído para posturas de acolhida, de compromisso com as pessoas vulneráveis e vulnerabilizadas, pobres e excluídas, e de comprometimento em projetos de superação de desigualdades? Então veja que forte esse questionamento do texto base, porque a conversão, ela não se dá no nível individual. Bom, eu estou me abstendo de carne, eu estou evitando tomar refrigerante, eu estou evitando comer lanche, eu estou evitando comer pizza. São propósitos válidos, muito bons, mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Isso vai me dar autocontrole, abrir mão de algo que me faz mal, por sinal. Mas aquilo que é da alma, aquilo que é do interior, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém vai me elogiar depois por ter feito, porque a gente faz muitas vezes e fala, né? Ai, nessa quaresma eu não estou fazendo isso. E aquele propósito silencioso do Espírito, aquele propósito calmo que está aqui dentro e que ninguém vê, ninguém sabe. Esse processo que se inicia aqui dentro deve ser primeiramente da autocrítica, perceber aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, que é contraditório aos valores evangélicos, quando eu rejeito alguém, quando eu faço um apelido maldoso para alguém, quando eu sou racista, quando eu faço uma piada com xenofobia, quando eu propago mentiras, quando eu julgo pessoas, quando eu considero grupos, etnias, enfim, muitas questões, quando eu não considero, desconsidero com valor, eu retiro o valor das pessoas. E muitas vezes a gente faz isso em nome da fé, mas a minha fé, eu não posso conviver com quem é impuro e com quem vive no pecado. Será que é isso que nós ouvimos no Evangelho? Será que é isso que nós ouvimos de Jesus? E será que é isso que nós vemos em Jesus? No domingo passado, no 6º domingo do tempo comum, Jesus ele curava um homem que sofria de hanseníase, de lepra, como o Evangelho diz. Então Jesus ele passa por cima da lei e ele toca naquele homem. Jesus sabia que essa atitude era uma atitude de escândalo, por ser judeu e por tocar num homem que era impuro, segundo a lei de Moisés. Então Jesus, ele supera, o amor, a sensibilidade, supera a lei que ali existia. Ela supera, ela vence a lei. E nós temos que fazer o caminho, todas as quaresmas da nossa vida, de permitir que a lei supere aquilo que, aliás, que o amor supere aquilo que muitas vezes a gente desconsidera, que a gente torna impuro com o nosso olhar e com a nossa fala. O verdadeiro espírito de conversão da quaresma é esse, é abrir mão dos nossos achismos, dos nossos preconceitos, das nossas manias, dos nossos julgamentos e perceber, humanizar pessoas, humanizar relações e deixá-las brilhar em nossa vida. Então eu sempre acreditei que o espírito de quaresma, que o espírito de conversão é um espírito que passa pelas relações. Eu não vou me tornar mais santo me trancando dentro do quarto e não querendo conversar com ninguém porque ninguém está fazendo a abstinência que eu fiz.
Eu não vou me misturar com as pessoas porque elas não estão buscando Deus como eu estou buscando. Deus me livre, eu não quero me perder no caminho como essas pessoas são perdidas. Eu não quero ficar por aí. Eu lembro que antes da pandemia tinha muito isso, né? Eu, graças a Deus, eu tô indo para a igreja, eu não fico pulando carnaval, não. Então, olha que comparação esdrúxula, né? A gente acha que quem pula carnaval, que o fulião que pula carnaval é excomungado, ele não é de Deus, ele não tem valor. A gente destitui a dignidade daquela pessoa porque ela tá pulando, dançando, se alegrando, enfim. E eu não estou lá, então eu sou melhor do que ela. Frei, mas a vida espiritual, ela não pode admitir isso. Carnaval é pecado. Gente, entenda que não é o lugar que te torna pecador, é o teu coração. Eu posso estar na igreja participando de uma santa missa, participando de uma adoração e julgando quem está à minha volta, porque a pessoa não ajoelhou como deveria, porque a pessoa não está usando uma roupa que deveria, porque aquela pessoa não é digna para estar ali. Então, talvez automaticamente eu esteja pecando muito mais dentro daquele ambiente do que no carnaval. E olha, eu nem sou uma pessoa que gosta, que é fã de carnaval. Eu admiro, acho interessante, mas me veio essa comparação ao coração nesse tempo que a gente está vivendo. Muita gente vinha falar, né? Padre, mas tem tanta gente que estava pulando carnaval, mas na quarta-feira de cinzas está todo mundo dentro da igreja. Veja que como a gente precisa melhorar o nosso jeito de ser, como a gente precisa melhorar as nossas falas. Eu usei esse exemplo do carnaval, mas existe um outro também. Outro dia uma pessoa me procurou falando, Frei, faz uma oração, porque vou usar a expressão que foi colocada na minha rede social. Frei, faz uma oração porque fizeram uma macumba. Gente, macumba é um instrumento de percussão, é um instrumento musical. Falar macumba, falando de uma religião de matriz africana, não, ela é uma forma pejorativa e agressiva de falar da religião do meu irmão, que é diferente da minha, mas é um irmão que eu tenho. Assim como eu me sinto triste quando eu vejo alguém quebrando uma imagem, falando de uma igreja, eu também não tenho direito de reproduzir essa violência com outras religiões. Percebe que esse mundo que nós vivemos, ele está nos ensinando muitas coisas? Como a gente precisa mudar, não é? Como a gente precisa perceber algumas coisas que a gente tem como costumeiras, normais e que a gente não questiona mais. Então é preciso mudar, é preciso uma mudança de rumo na nossa vida, no nosso caminho. Então eu preciso melhorar minha fala, eu preciso melhorar o meu jeito no trato com o outro, eu preciso de eliminar aquelas falas que talvez sejam uma piada, envolvendo xenofobia, envolvendo outras questões. Então tudo isso vai dizer da minha espiritualidade, do meu grau de elevação, da minha intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela te transforma. Ela não te afasta, ela te transforma. Você se torna apto ao convívio social. Porque quanto mais místico você é, mais o mundo precisa de você. Percebe? Uma pessoa elevada, uma pessoa sensata, é uma pessoa que pausou, refletiu, não foi reativa. Ela colocou ali, ela sentiu o momento, a situação, e ela refletiu profundamente sobre aquilo. Conversão, reflexão, mudança de rota, mudança de caminho. A vida inteira eu segui esse caminho aqui, ó. Eu tô indo pra cá, porque é aqui que eu vou, porque é aqui que me ensinaram. Aqui também tem um caminho, aqui também tem pessoas, e aqui também tem valor. Não tem só valor aqui, tem valor aqui também. Isso é bonito, isso é generoso, isso é generosidade, isso é beleza, isso é poesia, isso é fé. Então a fé me faz ficar próximo ao outro, ao diferente, ao próximo, ao semelhante. A fé, ela aproxima. Então vamos buscar viver nessa quaresma uma espiritualidade que aproxima, que cria comunhão, não divisão. É o que nós mais precisamos nesse mundo. Admirável mundo novo, mundo de Deus, mundo espiritual, em comunhão uns com os outros. Deus te abençoe, curte esse vídeo se você gostou, deixa aqui a sua opinião, ela é sempre válida e
lembrando que em nenhum momento eu quero me colocar como o dono da verdade, né? A verdade, ela é Cristo, ela é o amor. Então, não sou o dono da verdade. Estou trazendo contribuições e eu acredito que sejam contribuições. E é isso. Estou partilhando daqui para aí. Deus te abençoe. Um beijo carinhoso.